Bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar assistindo essa pequena aula. Espero que seja o mais transparente possível, que a gente possa aproveitar da melhor maneira todos esses poucos conhecimentos adquiridos em 2 anos já de trabalhando com SEO. E vamos lá, eu sou Gemena Bautista, sou jornalista de formação e atualmente eu me encontro trabalhando como analista de conteúdo de marketing digital. Eu vou explicar um pouco sobre SEO, por que que ela é importante, por que que às vezes eu bato tanto na tecla de que a gente precisa conhecer as movimentações do Google, porque não dá para a gente subir qualquer tipo de conteúdo achando que a gente vai ranquear do dia para a noite, todos esses meandros, entre aspas, por trás do ranqueamento no Google. Eu espero não ser tão técnica, que é um conhecimento um pouco mais delicado, assim, de tecnicismos mesmo. O que eu puder tentar explicar da melhor maneira possível, eu vou explicar. Então vamos lá. O que que é o SEO e por que que ele é tão importante para a gente quando estamos criando uma estratégia em si de marketing de conteúdo? Porque dentro de alguns projetos a gente trabalha estritamente conteúdo, como por exemplo sites de Sites notícia institucionais, outros que não envolvam uma transação econômica, né, que como por ele exemplo um está e-commerce focado focado inteiramente em uma conversão, né, atrair um determinado público para comprar um determinado tipo de produto. Nesse caso, a gente não está vendendo nenhum tipo de produto. Não quer dizer que em algum momento a gente não possa vir a vender algum tipo de produto. Nesse momento inicial, não estamos partindo dessa premissa. Estamos partindo da premissa de que a gente tem determinados conteúdos, determinadas necessidades e a gente quer divulgar para o máximo de pessoas possível dentro do Google, que é a nossa plataforma principal, por assim dizer. Também há um motivo para a gente ter escolhido trabalhar com o Google e não com o Bing, o Yahoo, Yandex e por aí vai. Vou explicar ainda. O que que a gente vai aprender? Espera. O que que é SEO? Como o Google funciona? Porque a gente está trabalhando especificamente com ele. Alguns conceitos principais, como o que que é o Google Search console, palavra-chave, ou não sei como é que se diz em inglês. O que que é autoridade de domínio? O que que são os dados estruturados, mas e alguns outros fatores que conhecido como ajudam no esquina. ranqueamento. E no final de tudo, espero explicar sobre a questão de resultados. O que que é SEO, né? Não é como o caviar do Zeca Pagodinho, né, que a gente só ouve falar. Ele é um conjunto de várias práticas técnicas, questões, código, se é que a gente pode também trabalhar dessa maneira, explicar dessa maneira, que vão atuar com um único objetivo, da gente ter aquele determinado conteúdo e que a gente consiga subir ele nas posições do Google, dentro da pesquisa do Google. Então a gente tem o SEO One Page, que é o dentro da página. Então a gente tem o SEO One Page, Off Page e o SEO Technique, que faz parte ali de um pouquinho de todos eles. SEO One Page a gente vai ver agora logo de primeira, o SEO Off Page a gente vai ver depois, e o SEO técnico ele vai estar ali dentro de todo esse. Não é um bicho de 7 cabeças, mas infelizmente já são os jargões técnicos que a gente tem, né? Esse anglicismo fedorento. E por que o Google? Porque ele é o que retém a maior parcela de mercado atualmente. Só o Google ele tem mais de 90% de domínio, né? Dentro dos mecanismos de pesquisa, é o ambiente, a plataforma mais utilizada no mundo inteiro. Logo em seguida vem o Bing, né? E assim sucessivamente, né? Yahoo. E sabe-se lá mais o que deve existir para lá. Yandex, não sei, outras plataformas que a gente não tem acesso, né? Provavelmente da China, Rússia e por aí vai. Mas, na maioria dos casos, dos países ocidentais, vamos colocar assim, utilizamos o Google e a gente precisa, entre aspas, adequar o nosso conteúdo ao Google, às práticas recomendadas do Google, porque ele é o dono da plataforma e a gente precisa se adequar. Quem não quiser, não tem como trabalhar aqui. Como que o Google funciona? Para a gente conseguir entender o que que é todo esse mundo doentio e perverso do SEO, a gente precisa imaginar primeiro uma grande biblioteca. O Google é uma grande, extensa biblioteca, mas com a diferença de que ele tem bilhões de sites, sabe-se lá quantas páginas por dia para rastrear, indexar e depois ranquear. Então, nesse caso, se a gente está usando essa analogia de que o Google é como se fosse uma grande biblioteca, então a gente vai se auto-imaginar andando nos corredores dessa biblioteca em uma primeira instância, que isso seria a primeira parte do rastreio. A gente vai conhecer, a gente vai ver o que que tem esse campo, esse ambiente. A gente vai indexar. Indexar significa o quê? Catalogar, né, de acordo com
com tantas prioridades do Google, são mais de 14.000 algoritmos de acordo com o último vazamento. Então, o Google passa pelo menos boa parte desses 14.000 algoritmos no site para tentar identificar do que se trata o site, do que se trata aquele conteúdo e oferecer esses conteúdos específicos para buscas específicas dos usuários. Isso seria indexar. Então, ele vai pegar cada uma dessas páginas, cada um desses sites, ele vai acomodar em cada tipo de pesquisa e vai oferecer, vai distribuir, vai mostrar esses resultados para o usuário. O ranqueamento, por último, tudo que o Google entende, por assim dizer, como um conteúdo bom, que responda à dúvida do usuário e, de acordo com outros artifícios, né, que a gente encontra dentro do SEO off-page, né, que é fora do que a gente tem do site, ele também vai dar aquele empurrãozinho para a gente começar a ranquear. Mas a gente tem esses três pilares. O Google funciona entre rastreio, indexação e ranqueamento, tudo bem? O rastreio. Aqui dentro, como eu coloquei aqui, é onde que ele vai descobrir o site. Obviamente, a gente precisa configurar ele dentro do Google Search Console, depois a gente vai ver como é que ele funciona. E todos os robozinhos dele, do Google, conhecidos como crawlers, eles vão entrar dentro do nosso site, eles vão rastrear, literalmente, eles vão ver o que está acontecendo ali dentro, quais são os links, quais são os H1, H2, vão encontrar os esquemas, os dados estruturados, vão encontrar as imagens, vão passar, digamos, pelo nosso conteúdo, identificar a nível semântico, além da questão numérico-lógica, né, de 01, 01, 01, ele vai identificar do que se trata aquele tipo de texto para tentar expor mais para frente esse tipo de resultado para o nosso usuário. Então, isso seria, digamos, essa navegação, esse rastreio em si. E dentro dessa primeira parte do rastreio, a gente tem uma coisa que é muito cara para o pessoal de SEO. Eu não sou estritamente de SEO, sou mais de conteúdo, mas a gente também trabalha com isso, que é o crawl budget, que é o orçamento do rastreio. O Google tem um limite, né? Então acredito, como eu não passei eu tenho só apenas 2 anos dentro dessa seara, então acredito que antes esse crawl budget, esse orçamento de rastreio, era muito maior do que a gente tem hoje em dia. Então a gente precisa pensar que além do Google precisar indexar, ele precisa rastrear e indexar por dia, ele também tem um certo limite. Lá nas dependências do Google devem ter então, é de se supercomputadores, então esperar todos que ele eles também tenha, consomem entre energia, aspas, esse tipo de consomem dados, todas orçamento essas para situações, rastrear indexar e depois oferecer cada tipo de busca para cada tipo de pesquisa. É uma coisa que a gente não pode ficar gastando a troco de nada, então a gente não pode, por exemplo, não é que a gente não pode, a gente não deve, a gente tem que tomar muito cuidado e utilizar com parcimônia, com tranquilidade, entendendo se aquilo realmente é necessário para a gente não gastar isso, né? Não pensando pelo Google, mas pensando pelos nossos limites mesmo. Porque se a gente ultrapassar esse limite, o Google vai dizer isso é real. Em algum momento, vocês vão você já chegou ao verificar que seu existe limite de isso, então o indexação, melhor, volte entre amanhã. Aspas, a se esperar é que o Google venha e ele vá indexando automaticamente, né, no até nosso mesmo porque a site, gente ele já encontra cadastra ali o o nosso determinado site, né? conteúdo. Todos Todos os os sites em si a gente tende a cadastrar no Google Search Console, então de certa maneira é um pouco mais fácil e um pouco mais rápido, por assim dizer. Mas a gente também manda outros sinais, por exemplo, mandar em uma semana 10 conteúdos de e se ele publicação dos identificar um conteúdos. Então, a padrão, gente por não pode, exemplo, por exemplo, desses vácuos, desses lapsos de passar, publicação, por exemplo, então ele 2 meses vai sem publicar tender nenhum a conteúdo, porque passar o Google ele vai passar com uma espaçamento certa pelo nosso frequência no site. nosso Então, por site, ele vai exemplo, ver que não tem se o nada ali. Google O Google já estava, entre aspas, acostumado a passar de uma em uma semana pelo nosso site para identificar se existem conteúdos novos. E a gente passa 1, 2 meses, 3 meses, o quanto for, sem publicar nenhum tipo de conteúdo, eu volto daqui a um mês, eu volto daqui a 6 meses, até que ele largue e a gente precisa dar um empurrãozinho na indexação. Então, sempre é um pouco mais aconselhado a gente manter um ritmo de constância, a depender dos braços e das pernas e da capacidade intelectual. Então, ele vai de detectar trabalho esse de cada padrão e vai falar site, assim, de ó, em cada tal grupo, a site gente eu não trabalhar tenho com conteúdo uma novo, então eu volto daqui a uma periodicidade semana. real. Então, se só sou uma pessoa que escreve conteúdo para um site, então eu preciso pensar obrigatoriamente na minha disponibilidade de tempo. Se eu sou uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, seja CLT, PJ, como for, para mim ou para outra empresa,
o que acontecer e eu quero levar um projeto paralelo, então eu preciso também colocar os pezinhos no chão e pensar quais são os momentos, quanto de tempo eu tenho para criar um conteúdo minimamente decente, publicar no site e fazer todo o desenvolvimento por trás dele, que não é só publicar, como sinais para o Google de que aquele conteúdo faz parte de algum tipo de ecossistema um pouco mais fechado, para a gente continuar empurrando esse conteúdo um pouquinho mais para cima e a gente criar de uma outra maneira o que todo mundo fala, né, dentro do ambiente de SEO, de autoridade de domínio, que a gente vai ver mais para frente. Mas, a grosso modo, a autoridade de domínio é esperar quão que o Google específico ranqueie, e que quão isso tá ótimo. especializado Existem é vários aquele artigos site que a para gente precisa determinado enviar. tipo de tema ou assunto. Quanto mais a gente se fecha em um determinado tipo de conteúdo ou assunto, melhor vai ser para o Google conseguir identificar sobre qual é o nosso escopo de trabalho e mandar esses resultados para as pessoas certas. Do contrário, vai ficar aquela bagunça generalizada que o Google não vai saber para qual enviar e a gente vai perdendo de alguma maneira também uma certa autoridade. Não dá para a gente se comparar ou qualquer outro site que esteja nascendo hoje, por exemplo, com o G1, com o UOL, com o Metrópolis, qualquer outra coisa que escreve absolutamente sobre tudo. Esse pessoal tem já anos de trabalho, tem uma autoridade violenta que deve estar ali nas nuvens, então qualquer coisa que eles publiquem, obviamente vai ser ranqueado muito mais rápido. Então a gente precisa pensar realmente com os dois pés no chão, ser realista. Infelizmente a realidade dói, mas esse aqui é o mundo dos adultos. Quem não gostou, paciência, o que eu posso fazer? A gente precisa ser realista e entender o nosso tempo de trabalho, os nossos esforços, para que a gente garanta uma certa continuidade para o Google. E a gente garanta com que ele comece a passar com certa frequência pelo nosso site e assim sucessivamente, fazendo todo o trabalho dele posterior, que é a indexação, e depois mostrar esses resultados Melhor para as procurar um pessoas certas. psicólogo, um Próximo passo, psiquiatra para então, tratar isso, obviamente, é a mas a indexação, que gente é trabalha quando com o essa Google situação. pega todos esses conteúdos e ele, entre aspas, arquiva, ele cadastra na plataforma dele, no sistema dele, no ambiente dele. Então, aqui dentro dessa imagem, uma imagem aleatória da internet, essa daqui é a primeira imagem que a gente tem sobre a indexação das páginas. Então, por exemplo, nesse exemplo, a gente tem um número alarmante de páginas não indexadas. Quando elas não estão indexadas, a resposta é única: elas não estão no Google. Então, a gente precisa investigar o porquê que elas não foram indexadas. Ali, já existe ali 13 motivos que o Google identificou que estão prejudicando a indexação dessas palavras, não, desses conteúdos. Então, se a gente não corrigir a tempo, a gente perde. É só isso. Então, de mais de 1.000 páginas ou conteúdos, o que for, que foram registrados e cadastrados no Google, o Google recusou por algum motivo mais de 800. Então, isso é um motivo muito preocupante para a gente começar a trabalhar. Não é o caso de ninguém, é apenas um exemplo do que está acontecendo. Então, sem indexação, sem resultados no Google. É como se a página, literalmente, ou o site, não existisse. Nesse caso, é a página em si. E o ranqueamento, quando a gente tem, né, aqui eu escolhi qualquer pesquisa aleatória, somente para mostrar o que é o ranqueamento, é quando o Google, uma vez depois de ter indexado aquele conteúdo em específico, ele vai dirigir de acordo com as perguntas, as dúvidas do usuário, o que ele está buscando, esse resultado que a gente construiu. Então, por exemplo, se eu estou buscando sobre ranqueamento no Google, o Google não vai me mostrar dentro dessa página, dentro desse ambiente de pesquisa, sapatos, bolsas femininas, charuto, cachorro, nada disso. Ele vai me buscar o que eu estou perguntando de maneira específica, com base no que o Google ele posiciona os resultados. De acordo com a relevância do conteúdo, se aquele conteúdo responde realmente à pergunta, à dúvida ou necessidade do usuário, quantidade de backlinks também que sempre, mal ou bem, vai dando uma força também para esse conteúdo subir, que são todos os links que determinado site, determinada página recebe, que ele vai, o Google entendendo de que é um conteúdo realmente bom, de que é um conteúdo que vale a pena ser mostrado à frente dos demais por X, Y motivos, e ele entende aquele site como uma autoridade dentro desse tipo de pesquisa, dentro desse tipo de dúvida, dentro desse tipo de conteúdo. Obviamente, cada
cada tipo de site vai ter um tipo de autoridade, então a gente precisa trabalhar. No caso, por exemplo, de sites institucionais como de médico, de associações e qualquer outro tipo de serviço, a gente precisa trabalhar a autoridade em específico desses negócios, por assim dizer, o que é muito diferente, por exemplo, de e-commerces, que a gente trabalha outro tipo de autoridade. E alguns principais fatores de ranqueamento junto aqui, o que que a gente tem? Mais uma vez é um tipo de exemplo, mas o que a gente sempre são já pesquisas já feitas, muito provavelmente já deve ter mudado para cima ou para baixo essas porcentagens, mas é o que basicamente a gente tem. Então, os primeiros colocados tendem a receber, vamos dizer assim, mais de 30%, os segundos mais de 10% e assim sucessivamente para baixo. Existe uma piada muito infame do pessoal de SEO, eu chamo que a partir da carinhosamente de segunda ser página ousada, você pode, a nossa luta é de enterrar qualquer constante tipo para a de gente morto. Então, aparecer na primeira página, não importa em qual posição. E a gente começar a subir de uma outra maneira, tá? Então a gente precisa de um conteúdo, obviamente, de qualidade, que respondam às dúvidas do usuário, do público, que eles sejam legíveis, que eles atraiam, que eles retenham esse usuário na página, que eles não fujam, que dê gosto de ler. A gente precisa de links internos bem catalogados, bem especificados, também eu vou explicar isso mais para frente, como é que a gente faz. E links externos. Os links internos são aqueles que vão ligar os conteúdos dentro do nosso site, independente dele qual for. E os links externos são aqueles que a gente ou ganha ou a gente compra. Não vou ser falsa nem mentirosa, mas o mercado de backlinks é uma coisa bem violenta também. É uma prática que há quem diga que é considerada como não correta, o tal do black hat, mas todo mundo faz, todo mundo compra para tentar ir subindo nas posições no Google. A verdade é essa, de crescimento orgânico a gente não tem quase nada, a maior parte é um bom investimento. E a questão da experiência do usuário, a gente precisa de um site rápido, que ele carregue rápido, que ele seja também adaptado para o celular, porque a maioria das pessoas utilizam celulares hoje em dia para acessar determinados conteúdos e tudo isso. Quanto mais a gente tiver esses pontos e outros a nível técnico bem redondo, a tendência é sempre a gente subir um degrauzinho por vez. A questão do ranqueamento no Google não é a jato. Ele pode demorar de meses até anos, mas não é porque a gente trabalha uma vez aqui e volta o ano que vem. A gente continua monitorando com certa frequência para a gente ver o que está acontecendo, porque determinado conteúdo não subiu, porque que o site não sobe. E é um trabalho feliz ou infelizmente constante, que exige atenção e exige certa cautela também para a gente trabalhar. Não é colocar qualquer tipo de conteúdo, não é fazer as coisas de qualquer jeito, na pressa, nas coxas, que o resultado vai subir. E se sobe, né, ainda que seja feito de qualquer maneira nas coxas, em algum momento ele vai cair. E isso o Google é implacável, porque é uma empresa gigantesca. São 14 mil algoritmos rodando, são anos de experiência no mercado, então eles obviamente conseguem detectar. A gente não é quem para tentar burlar semelhante potência. Não tentem fazer isso. Agora vamos para a parte do seu SEO One Page. Toda essa parte é a questão interna do site, que envolve o conteúdo em si, obviamente, a questão da otimização da title e da metadescrição, que a gente vai ver depois, dos intertítulos, que também é conhecido como heading tags, né, que é o H1, H2, etc e tal, que são trazidos, né, trabalhados, porque para bem ou para mal, o site também é um trabalho, né, de desenvolvimento de HTML, então por isso que são essas terminologias de heading tags, vem de outro campo específico. A linkagem interna, otimização das imagens, entre outros. Então, vamos lá. Conteúdo escaneável. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Ícaro de Carvalho, quando estava estudando copy com mais frequência, vamos dizer assim, que o conteúdo ele precisa parecer uma persiana e não um muro. A gente tem alguns mecanismos de pontuação, vamos dizer, que ele vai também interferir e afetar no nosso posicionamento dentro das pesquisas. Quanto mais difícil é, entre aspas, para o Google escanear, rastrear, identificar do que é aquele conteúdo, pior vai ser para o nosso usuário. Então, se é um blocão, por exemplo, de pesquisa de um texto como esse daqui,
espero que vocês estejam vendo o meu mouse, essa imagem aqui da esquerda, ele vai afugentar qualquer tipo de leitor. Até mesmo porque a gente precisa pensar que, atualmente, por mais que o Google detenha boa parte, quase a totalidade, dos mecanismos de pesquisa, não significa que ele também detenha a totalidade frente a outras plataformas, como, por exemplo, o TikTok, que está ascendendo, né, de maneira violenta por aí no mundo inteiro, e Instagram, YouTube e qualquer outra situação, qualquer outra plataforma, desculpa. Então a gente precisa sempre pensar nisso. Não é porque o Google tem muito domínio de mercado que a gente precisa abusar. Não, pelo contrário, a gente não só está competindo com outros sites, a gente está competindo também contra outros criadores de conteúdo que estão em outras plataformas. Nesse caso, muito em específico, talvez a nossa guerra principal pode ser o pessoal do TikTok, né, que retém muita atenção. Provavelmente possa vir depois o Instagram, o YouTube, não tenho esses dados, mas acredito que deva ser assim. Então, para a gente não afugentar esse usuário, esse leitor, vamos colocar dessa maneira, a gente precisa fazer com que o conteúdo seja escaneável. Escaneável quer dizer o quê? Que ele possa ser lido de uma maneira um pouco mais tranquila, que ele chame a atenção também para o leitor. Quanto mais a gente utilizar desses tipos de artifício, mais a gente vai reter essa pessoa, esse usuário dentro da página, e isso também indica para o Google que aquele conteúdo é bom. Se aquele conteúdo é bom, então ele vai subir um pouquinho, ele vai subir outro pouquinho e assim sucessivamente. Para a gente ranquear, são um conjunto de inúmeros fatores. Esse daqui é um dos milhões que existem que a gente sabe, entre os 14 mil algoritmos que o Google tem. Então, o que a gente pode utilizar? Imagens, intertítulos que sejam interessantes, que atraiam também a leitura, listas, marcadores, imagens em lugares estratégicos, citações diretas, se houver, e por aí vai. Sempre a gente precisa pensar no nosso usuário e pensar que também é uma pessoa normal. Se a gente não leria um bloco enfadonho como esse daqui da esquerda, mas a gente poderia ler esse daqui. Se eu posso ler esse daqui, eu não vou nunca ler um muro, uma mureta infeliz, horrorosa, pavorosa como essa. Eu sempre vou preferir por conteúdos, entre aspas, que me deixem entretida ali dentro. Até mesmo porque, aos poucos, né, todo mundo já sabe, as pessoas estão lendo cada vez menos, então a gente precisa, de uma ou outra maneira, usar esses artifícios para reter essas pessoas dentro do nosso site. Pensando também na quantidade de tempo que ele passa, que normalmente são questões de segundo e cada vez vai piorando a situação. Então, tudo que a gente tiver de bom, de interessante, a gente deve atrair logo no que o pessoal fala, né? De primeira dobra, que é essa primeira parte aqui, logo quando o nosso navegador, por assim dizer, mostra para gente, né? Então, quando a gente está navegando em um site específico, logo a gente tem prima, né? Logo de cara ali uma certa parte de conteúdo, então a gente precisa reter a atenção desse usuário logo de cara nesse primeiro bloco de conteúdo, porque ele que vai ser, entre aspas, decisivo para a pessoa continuar vendo aquele conteúdo e lendo. Do contrário, vai fugir. Se ela aparecer num troço desse daqui, ela vai fechar e ir embora. É o que a gente não pode perder.